Bom, Cláudio, pelo que eu pude perceber, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, hoje o tribunal possui um montante, uma montanha de dinheiro no Banco do Brasil, que simplesmente o tribunal não sabe de onde veio nem para onde vai. Todos os depósitos judiciais, custas, taxas que são pagas via o boleto, né, o DAF, eles vão para essa conta e o tribunal não só sabe o valor total, o valor do montante. Ele não sabe, por exemplo, R$ 1.500 de custas está linkado com tal processo da vara tal. Ele não sabe. E com esse sistema atual que você propõe, o tribunal poderia saber, por exemplo, o número do processo, a parte ré, a parte altura, quanto cada um pagou, quanto cada centavo que entrou no ferme, de onde veio. Me corrija se eu estiver errado, tá ok? Isso dá uma autonomia, um poder de controle ao tribunal enorme que ele não tem hoje. Porque, inclusive, se o tribunal quisesse saber do processo X da vara Y, quanto foi pago em relação à sentença, quanto foi expedido de alvará, ele não teria essa informação hoje. É isso, Cláudio, eu estou viajando muito. Deixa eu ver aqui se Cláudio caiu. Muita chuva para lá e para cá. Eu estava até com medo da internet aqui não aguentar o rojão. Ô, Michel, enquanto o Cláudio retorna, tem algumas questões que foram colocadas aí pelos colegas que eu achei bastante pertinente. E como a gente leu o mestrado, o projeto de mestrado, né, a dissertação de mestrado, e leu também o projeto de Cláudio, aí tem algumas coisas que, enquanto ele não retorna, a gente pode até adiantar, né? Uma pergunta até muito pertinente feita pela colega Janine. A gente tem que verificar que na história mundial, na história do Brasil, no século XX e XXI, a gente só teve duas grandes pandemias. A espanhola, há mais de 100 anos atrás, e agora da Covid. Então, existe uma coisa no direito e na economia chamada improvisão, a coisa quando ela não é previsível, né? Então, é um risco do negócio em qualquer situação. Isso não invalida, evidentemente, o projeto, o plano, porque a gente tem que partir do pressuposto que ele é viável, ele pode ser feito. A outra coisa que realmente é o autor do projeto que está apresentando, foi perguntado sobre a questão de orçamento de tribunais e rendimento. Sobre a sistemática do sistema, é claro que existem pequenas nuances que são limitadas para a realidade de cada tribunal. Por exemplo, no Tribunal de Santa Catarina, quando você entra no portal da transparência, você vai verificar que mesmo o custo de vida de lá, que é mais alto, os rendimentos são maiores do que os nossos, em média. Se você comparar o plano de carreira deles e o nosso, vocês vão verificar que existe uma diferença para mais e que houve nos últimos 4 anos um rebatimento para mais lá. Eu estou pegando o exemplo de Santa Catarina porque foi o que eu me apropriei já para participar dessa reunião. E a outra coisa importante é que não dá para comparar, sabe, amigo Vandão, os orçamentos dos tribunais, porque, por exemplo, Pernambuco é um tribunal de porte médio, por exemplo. Minas Gerais é um tribunal de grande porte. O Pará, ele é um médio, mas médio para pequeno. Isso tem a ver com movimento processual, capacidade orçamentária, recebimento de 10º. Então, assim, se eu dissesse para você, Minas Gerais arrecada 3 bilhões a mais do que Pernambuco, eu acho que não seria tão interessante, porque Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil e o terceiro estado com maior demanda processual também do Brasil. Mas a verdade é que no que nos interessa, no que nos tange sobre a questão do projeto, que ele é viável, nos 4 estados que ele está plenamente ativo, ou nos 2 que está em implantação, ele realmente funciona. Outra coisa importante, o amigo Cláudio tem apoio de alguns desembargadores já. Ele acabou, digamos assim, fazendo esse trabalho de articulação, até porque ele conhece esses desembargadores desde que o plano de carreira foi aprovado. E esses mesmos desembargadores agora eles estão apoiando esse projeto dos depósitos judiciais. Gente, só para deixar bem claro, o que é o depósito judicial?
é tirar a gestão dos recursos que vão para os alvarás e etc., da mão de uma entidade pública ou privada, e toda a gestão passa a ser feita pelo tribunal. Outra coisa, é uma conta de milhões, de centenas de milhões de reais. Essa conta de centenas de milhões de reais, ela vai ser gerenciada pelo tribunal e o tribunal vai oferecer a parte final, que é a operação de crédito e débito, para uma entidade. E para isso você vai citar. A gente só aqui tem Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Itaú, Bradesco e Santander. São 6 grandes entidades bancárias. Então, claro, não é a entidade bancária que tem fim lucrativo, que não vai querer participar de licitações, porque é assim que acontece. A diferença é que até hoje esteve no primeiro da Caixa Econômica, agora do Banco do Brasil, que não tem, como vocês perceberam que o colega mostrou, não tem nenhuma clareza, é uma coisa feita meio que às escuras, é uma coisa meio feita de maneira, não vou dizer clandestina, legal, mas sem a devida transparência, e quem passa a gerência é o tribunal. Aí você diz, qual isso disso aí não ser aprovado? É muito pequena. É muito pequena. A gente não pode também ser pessimista, meus colegas, porque nós não temos nada a perder. É aquela coisa, eu já estou na merda. Eu agora vou lutar para sair da merda. Como alguém falou, gosto de merda por aí, né? Então, o que nós estamos fazendo é justamente trabalhar para sair dessa situação que alguém falou do gosto de merda. Então, automaticamente, a partir do momento que esse plano ele entra em vigor, a partir do momento que esse plano ele é progressivo, e outra coisa, alguém pode dizer, mas IPCA, etc. Beleza, vai ser o IPCA mais o prêmio, a gente pode chegar a 10%. Vocês perguntam, mas em outros estados, é aproximadamente esse percentual também, esse percentil. Então, eu diria até que o nosso amigo Cláudio está sendo bastante conservador, porque esse percentual pode até ser superior a 10%. A gente está falando de mercado financeiro. Né? Amigo, vou passar a palavra para você. Eu estava falando que eu li o seu projeto, você está de parabéns. Eu estava aqui elogiando todo o trabalho que você está tendo conosco aí. Eu só quero lhe agradecer. Passa a palavra para você. Você que é a estrela do dia. Obrigado, Marcos. Agora estou vendo vocês. Não estava vendo nada. Não sei como é que foi a apresentação, se prestou, se não prestou. Se você puder, Cláudio, colocar de novo o fone, fica melhor para a gente, tá? Para a gente ouvir. Não sei se descarregou, se for possível. Oi. Eu não sei como é que foi a apresentação, porque eu não via nada. Não vi nada de vocês. Foi ótimo, foi ótimo. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi? Ah, graças a Deus. Pessoal, essa foi a minha primeira apresentação, viu? Na vida. Licença, Cláudio, licença. Pessoal, quando as perguntas forem feitas pelo Cláudio, são perguntas assim, que não precisam ser respondidas agora, tá? A gente vai abrir, obviamente, vamos avaliar aqui, mas eu peço que vocês desativem, para que a gente possa continuar assim nessa fluência, todo mundo ouvindo e entendendo bem. Vai lá, Cláudio, tá contigo, vou desativar o meu. Mas eu não tenho mais o que falar, não, eu estou sem voz. Né? Certo. Eu estava fazendo uma pergunta, Cláudio, e assim, você caiu. Pelo que eu entendi, pelo que até o próprio colega aqui estava explicando, o controle que hoje o tribunal não tem, hoje o tribunal só sabe o valor montante desses depósitos judiciais. Com o sistema, a gente consegue saber o processo que entrou tantos reais, o alvará que saiu tantos reais, quanto aumentou mês a mês, quanto aumenta semanalmente. A gente vai ter um controle minucioso de toda essa verba que vai entrar. Exatamente. Além da perspectiva financeira, que é enorme, realmente, como o colega disse, eu fui conservador, que quando o Itaú vai entrar com mais de 1% de prêmio, com certeza, Itaú, Bradesco, vão entrando pesado, né, feito o Banco do Brasil. E tem a perspectiva de controle, de gestão. E hoje a gente não sabe o que é que entra e o que é que sai. A gente pode provisionar todos os alvarás, aqueles alvarás acima de determinado valor a gente pode auditar, né, e não pagá-los. A gente pode fazer pagamentos semanais ou quinzenais, depende da diretoria, né? Mas a gente tem essa condição de armazenar, de provisionar os alvarás e não ser pagos hoje como é, né, sem controle nenhum, sem nenhuma auditoria. A gente tem como fazer uma auditoria prévia dos alvarás. Né? Diversos relatórios, com base no banco de dados que vai ter, a gente pode ter diversas informações por alvará, por vara, por comarca, né? Por matéria, por qualquer microdado que seja
né? O banco de dados está conosco. A gente pode fazer qualquer tipo de informação, e levantamento, fazer pesquisa, fazer mineração de dados, né? Conhecimento de dados, fazer predição de dados, de conhecimentos. Então, o universo é imenso, né? Uma base de dados é imensa. Até previsão de saída, monitoramento de tudo a gente tem. Como? Tanto de recebimento quanto de saída, né? Cláudio, tem uma pergunta aqui no chat, da Janine, que fala assim, como funciona nos outros estados? Da forma que você está propondo, tu saberia dizer, Cláudio, se em outros estados eles pegam esses valores e fazem essas aplicações para a custódia desse montante? Eu não sei ao certo, eu sei no Pará, que eu mandei uma minha proposta para o Pará, né? Mas eu não sei ao certo no outro estado. Mas com certeza, pelo o duodécimo dele avolumado que está, para ter ideia, Santa Catarina, o duodécimo deles é de quase 10%. O nosso duodécimo não chega a 6%. Então, com certeza, eles fazem troca de fontes, etc. Com certeza, tem que ser através de bancos, com esses prédios bancários absurdos, né? Que eles fazem, que eles são bestas, né? Não tem sentido não ser assim. Aliás, eu sei sim. Santa Catarina é assim, sim. Eu li o manual deles, li o manual, a forma deles implementarem o sistema, o que foi pioneiro. Eu não sei Minas Gerais, mas com certeza todos acompanham Santa Catarina, se espelham em Santa Catarina. Bacana. Cláudio, tem algumas perguntas aqui bem curiosas, bem interessantes, que eu acho que vale a pena a gente... sobre o custo de implementação desse sistema e a manutenção dele. Sem querer ser pessimista, mas se daqui a 10 anos existisse uma outra pandemia, como ficaria no período negativo de juros? Olha, gente, em primeiro lugar, a questão do plano da gente, perfeito, né? Uma vez feita a troca de fonte, a gente não vai precisar mais de um centavo. Em 2016, 2029, quando o plano da gente estiver implantado, a gente vai precisar mais de um centavo do sistema mais, né? Porque todo o dinheiro que a gente tem recurso já está incorporado no duodécimo. Então, o sistema, para a gente, nem importa mais. A questão de fazer um colchão é uma reserva técnica que todo tribunal devia fazer, né? Fazer uma reserva técnica para momentos de entre-SAF, de intercorrência desse tipo, né? É uma questão como eu fiz plano de saúde, fiz OAB-Prev, né? Fiz plano de previdência, eu trabalhei com esse tipo de reserva técnica. Sempre tem uma reserva técnica, né? Uma reserva técnica para um sinistro grande, um hospital, um internamento, uma coisa, a gente tinha que precificar preço de tabelas, então isso eu trabalhei, né? Então, logicamente, se eu tiver à frente de um negócio desse tipo, lógico, vou ter uma reserva técnica para amortecer qualquer eventual, porventura, pandemia, suposta pandemia que aconteça, né? Mas a gente não vai depender mais de recursos. Os servidores e magistrados não vão depender mais de recursos. A gente precisa apenas ter essa taxa alta durante 3, 4 anos para fazer as trocas de fontes. Depois, não mais. Bacana. Aí, o custo de implementação e manutenção desse sistema, Cláudio? O custo de implementação é muito barato, assim, porque o sistema já está pronto lá em Santa Catarina ou então em Minas Gerais. Eu prefiro Minas Gerais, que já está mais redondinho. Pegar a equipe da CETIC e ir lá, já inclusive está disponível para ir lá, né, os fontes, etc., eles disponibilizam, é só reconfigurar para cá. O custo é o custo de um data center, de um servidor, né, de um equipamento, de 2 equipamentos, um em Camaragibe e outro aí no Fórum do Recife.